Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, professor. Estão me ouvindo direito? Porque eu tô sem fone hoje, porque aí se não tiver... S- Sim, professor. O áudio tá ok, o vídeo tá ok. Boa aula pro senhor, tá? Obrigado, Gabriel. Eu nunca sei quem tá aqui nessa parte. Sim. Geralmente sou eu ou o Cauã, esse horário. A gente Tá. sempre entra pra perguntar, mas geralmente quando o professor já iniciou, a gente só observa um pouco, não chama pra não atrapalhar. Joia. Obrigado, Tá viu? bom? Até mais, professor. Por nada. E aí, pessoal, tudo bem? Carlos, Felipe, Nicole e Jaqueline. Jaqueline, eu tenho um trauma do seu sobrenome, Vieira. É porque, não sei se você estava assistindo as aulas passadas. Assisti. Assisti. É porque, você viu meu contando meu relato de o meu orientador, né? Aham. Então, o sobrenome dele era justamente esse. Aí eu tenho um certo trauma. Quando eu vejo Vieira, me vem. Sabe aquelas coisas traumáticas que vem? Sei. Então, pois é. Foi puxado, viu? Vamos lá. Galera, então, olha só, semana passada eu peço desculpa porque realmente teve um imprevisto. Meu filho caiu lá na escola, eu tive que sair correndo para socorrê-lo. Mas tá tudo bem. Só foi arranhão, mas eu tive que socorrê-lo. E aí eu passei para vocês 2 vídeos, né? Para vocês assistirem, que eu iria passar na aula. Quem assistiu? Quem deu tempo de assistir? Só para eu saber. Só levanta a mãozinha aí para eu saber se não preciso falar, não. Então, se não quiser falar. Né? Foi um filme falando aí né, sobre a escola nova e um outro tratando aí da BNCC. Né, eu trouxe ali, eu puxei sardinha para minha área, né? Tá lá o cara falando, né? O professor Felipe falando lá da BNCC, né, de história, mas lá para frente. Mas a ideia era vocês entenderem um pouco desse contexto, como que a BNCC, e é uma linha que eu puxo muito, né, da gente pensar nessa perspectiva, como ela foi construída. Eu estava falando para vocês sobre essa questão da relação de poder, né, que a educação traz para a gente, né, dentro do bojo, né, da estrutura da sociedade brasileira. E aí a gente precisa ter esse olhar, né, de como há essa disputa de poder, em como a gente vai formar a sociedade, como que essa, né, os executores, né, os escolhidos por nós, pensam na perspectiva qual é o projeto de educação que é dado. E aí a gente vai ter sempre esses dois lados, que é bacana a gente discutir sobre isso. Um lado que é mais liberalista, um lado que é mais democrático, um lado que é mais sei o quê, um lado, né, a famosa esquerda, direita, a polaridade que existe, que é natural da política. E existem essas disputas de poder, e a gente vai ter isso ao longo da história da educação brasileira. E as metodologias que vão sendo implantadas dentro desse processo vai variar de acordo com o período que nós estamos vivenciando. Quando a gente pega exatamente esse período da Escola Nova, a gente tem um processo de formação do povo brasileiro, né, muito bem relatado aí por Boris Fausto, Gilberto Freire, que pegou ali, né, que eu estava falando para vocês um pouco da perspectiva da história da escravidão, a partir do olhar que ele tinha naquela época, né, por sinal, né, se a gente pega hoje, a gente fala tanto da questão racial, é um olhar bem ali, né, ainda de cunho muito racista, mas para a época, né, e um livro escrito por um homem branco, né. A gente vai ter dentro desse período aí da Escola Nova, na década de 30, uma nação que está em formação, uma nação que está em pleno, né, em pleno vapor da sua constituição como Estado, porque a gente tinha passado pelo processo, né, da independência. Né, viramos uma república, um Estado independente, a gente estava nesse processo de como que a nossa organização ficaria, né, administrada, como ela seria administrada, como que a gente estruturaria tudo. E aí nós estávamos já, né, foi a primeira Constituição apresentada, e aí a gente estava naquele processo de como que a gente iria, qual era o povo brasileiro que nós queríamos formar para a sociedade. E aí veio, então, os movimentos dos intelectuais brasileiros, né, Tarsila do Amaral, Machado de Assis, né, esses grandes intelectuais dessa Chiquinha Gonzaga, que são pessoas que vieram da elite brasileira, né, se a gente pega dessa perspectiva, com exceção ali de Machado de Assis, né, que era um homem preto, intelectual, que era uma figura, né, bem rara dentro da sociedade brasileira, no sentido da intelectualidade, do acesso à educação.
E aí, o que nós temos? Né? Uma sociedade que está se formando e pessoas que possuem condições financeiras de irem até a Europa e estudarem sobre como a educação estava sendo planejada e pensada ali. Se a gente pega que esse movimento, né, de se pensar uma nova escola, e quando eu estou falando de pensar-se uma nova escola, nesse movimento norte-americano, né, que é o New School, lá do século XIX, se vocês pegarem 1889, foi justamente quando o Brasil começou o seu processo, né, de independência. Lá na Europa, isso já era um processo muito mais latente, uma vez que estávamos vivendo ali o processo, né, de industrialização. Né? Lá, a questão da mão de obra escrava já tinha sido extinta há 2 séculos atrás. Né? E aqui no Brasil estava tendo esse processo ainda, né, de como a estrutura iria absorver essa mão de obra escrava liberta. Né? Princesa Isabel, né, que a gente aprendeu aí, que teve um sonho com Nossa Senhora, e trouxe essa perspectiva, né, da assinatura da Lei Áurea dentro do contexto histórico. Na verdade, não foi bem assim. E o que a gente precisa entender disso? Né? Para a gente entender as metodologias ativas, que é um método que foi incluído agora dentro da nossa estrutura, que nós devemos trabalhar dentro do processo de ensino-aprendizagem, em várias vertentes, e quando nós estamos falando, tá? O pessoal que não é aí das licenciaturas, que não é professor, mas está fazendo uma especialização, vai ter... quando a gente traz essa questão das metodologias ativas, ela não está tão somente presente no processo de ensino-aprendizagem dos espaços escolares. As metodologias ativas são utilizadas em vários espaços, inclusive nos espaços, né, business, por aí, que a gente utiliza muito. A galera, né, tem muito essa questão de pesquisas, né, de ações voltadas para a entrega de produtos. Né? As metodologias ativas abrangem muito mais espaço do que o simples espaço escolar. Aquilo que eu tenho falado para vocês, né, porque as metodologias ativas é um olhar que está sendo, né, que foi enxergado dentro do processo de ensino-aprendizagem ali no finalzinho das décadas de 90 aqui no Brasil, e que agora tem se tornado um boom aí, né? Principalmente aí no início de 2010 para cá, e teve aí, dentro desse período que nós vivenciamos da Covid, uma latência sobre as metodologias ativas, que traz aí um cunho, né, que a gente tenta desconstruir um processo que foi, né, desde o início da proclamação da República, construído no sentido de trazer a educação e trazer as metodologias do processo de construção de conhecimento nos diversos espaços, né, de uma forma onde sempre haveria uma pessoa, né, com a sabedoria e outros grupos, né, um grupo maioritário, mas, né, detentor de pouco conhecimento. Né, como se as pessoas fossem incapazes de poder construir sozinhos o seu processo, né, de conhecimento, sempre dependendo de alguém, no caso, né, do grande sábio. No caso da escola, o professor. No caso, sei lá, se a gente está falando de espaços, né, de negócios, a gente está falando ali, né, do diretor de criação, enfim, né, alguém que tem ali o maior conhecimento, o maior currículo. Então, quando a gente traz essa perspectiva das metodologias ativas, né, e tenta analisar como que o Brasil, né, colocou isso dentro de um processo na sua formação, né, tanto da constituição dos processos, do que se fala de pesquisa, de ciência voltados para a aprendizagem, era uma educação que trazia ali o professor como detentor do conhecimento, e isso já estava sendo discutido lá na Inglaterra, por exemplo, dessa lógica de processo de ensino-aprendizagem. A gente precisa entender um lance, né? Esse período que nós estamos falando aí, lá da Inglaterra, né, século XIX, nós estamos falando de um período em que eles negaram tudo, né, que foram dos séculos anteriores, lá, a Idade Média, né, a Igreja Católica, né, o surgimento do protestantismo, né, que tira esse vínculo, né, de que tudo é uma vontade divina e traz essa responsabilidade para o homem, né, traz a ciência, resgata a ciência, coisa que a Idade Média ali tinha colocado debaixo do tapete, né, negando, por exemplo, que se tinha descoberto de conhecimento lá na Grécia Antiga, na Roma Antiga. E aí a gente tem, dentro dessa estrutura, né, dessa lógica, né, da sociedade inglesa, uma negação daquilo que foi conhecimento na Idade Média, que era justamente, e até uma piada que a gente brinca, né, aqui no Brasil, né, nós, colegas de profissão, que é uma das únicas estruturas, né, que é muito parecida ainda com o período medieval, é a estrutura educacional. Né, e isso importa, independente se é em espaços formais ou não formais de educação. Né, se a gente está falando de uma escola ou se a gente está falando de qualquer curso que seja. Que é aquela estrutura do aluno enfileirado, professor lá na frente, né, passando um monte de informação, o aluno não tendo, na maioria das vezes, co-participação no processo de ensino-aprendizagem, muito menos das escolhas, né, de como será avaliado.
né? Eu posso perguntar aqui para vocês, aliás, eu vou perguntar isso aqui para vocês agora. Quais de vocês, né, durante até a vida de vocês aqui, até aqui, né? É o Carlos que já é mestre, né? E o Felipe está tentando. Felipe, aliás, eu respondi teu e-mail, tu viu? Não sei se você viu, depois você me fala aí. Tá. Eu queria saber de vocês, pode ligar o microfone, não precisa ligar a câmera não. Aliás, deixa eu ensinar um negócio para vocês, é de bom tom, tá? Vocês ligarem a câmera quando vocês estiverem participando de uma aula de reunião. Vocês são de pós-graduação e vocês precisam saber disso. Aí, se não conseguir, dá um feedback pra gente, mas é importante, viu? É como se fosse trabalho de escola de vocês, ou trabalho, não de escola, mas trabalho de vocês. Então, acostumem-se a isso. A galera aí, os meninos, o Carlos está fazendo doutorado, o Felipe está tentando mestrado. É importante isso, viu, Felipe? Então fica a dica aí para você que está tentando mestrado aí, que todas as aulas você precisa estar, e os caras, ó, ficam de olho nisso. É a netiqueta, né, que a gente chama. Ainda mais nós trabalhamos com educação, né? E metodologias ativas é isso, né? A gente colocar a cara a tapa no processo de ensino-aprendizagem. E aí, o que eu estava falando mesmo? Que eu ia perguntar? Ah, tá. Me diga aí vocês, qual foi... Não, beleza. Só me dá um... Professor, se eu tentar ligar a câmera, não vai autorizar, teria que sair da sala e entrar de novo. Então, a próxima aula, eu vou instalar minha câmera. Ah, tá. Não, beleza. O microfone está instalado porque eu já tinha instalado antes de entrar na sala, mas a câmera ele não vai... Não, beleza. Eu só me sinto no dever de passar essa orientação para vocês, como profissional que serão da área. E acho que vocês vão passar por isso, né? Então, se der para ligar a câmera da próxima vez, liguem, por favor. É de bom tom. Outra coisa, eu queria saber de vocês o seguinte. Durante a formação de vocês, pode escrever aí no chat, quem tiver com o microfone ligado, eu só queria que vocês respondessem isso. Quando vocês estavam na educação básica de vocês, ou até hoje, mestrado, quem já passou pelo mestrado, as outras especializações, quais foram? Vocês conseguem lembrar? Tiveram muitos profissionais, ou teve algum que marcou, de algum docente, de algum professor que chegou na vida de vocês e falou assim, você pode escolher, eu quero que vocês, ou no início do semestre, no início do bimestre, eu quero que vocês me ajudem a escolher como que vocês querem ser avaliados. Vocês querem fazer seminário, vocês querem fazer prova, vocês querem fazer uma autoavaliação, vocês querem fazer isso, vocês querem dividir dessa forma. Quantos professores chegaram para você dentro dessa perspectiva? Foi a maioria? Foi a minoria? Quando fazia isso, qual era o sentimento que vocês tinham? É o professor enrolado, né? O professor que enrola, o professor que não quer trabalhar? Como é que era isso dentro de vocês? Fala aí, Felipe, tu tá com o microfone, porque eu sei que tu já instalou o microfone. Como é que é? Tem essa pergunta, né? O professor perguntava, mas aí você dizia, e ele falou, então a gente vai fazer isso aqui, ó. E aí ele seguia a ideia dele lá. Assim, eu não ia... Como é que eu ia saber? Como eu era criança, né? Criança não tem muita... É o que eu falo hoje em dia, meus alunos. Ninguém tem a percepção do futuro. A gente tenta ajudar a dar um caminho do futuro, mas não tem como dar, porque se você der o caminho do futuro, não é futuro. Aí você muda o futuro e muda a decisão da pessoa, porque você está influenciando na decisão dela. Então, isso é muito difícil dizer assim, o que você quer? Não sei, eu não tive ainda, como é que eu vou saber? Né? Mas você dizia lá alguma coisa e ele... Mas não tinha na época. Era o que já estava lá pré-determinado mesmo. E na educação superior, nenhum professor fez isso? Na educação, acho que na educação superior as pessoas entendem como trabalho, né? Então é texto, papel, essas coisas. Então. Mas mesmo assim, já determinado. Não teve nenhum professor que chegou e virou e falou assim: vamos lá, eu quero que vocês decidam. Vocês querem fazer seminário, vocês querem fazer avaliação oral? Eu acho que para os alunos isso sempre foi irrelevante. A maioria dos professores muda assim. Tem professor que fala muito e tem professor que não fala nada e ele dá o texto e você que vai falar ali para dizer o que você achou, então querer saber de qual é. Mas o trabalho final acho que sempre foi irrelevante. Se vai ser o quê? Texto? Acho que nunca foi uma urgência de necessidade depois ali da graduação pós. Isso é mais para as crianças, acho que para o ensino fundamental médio, que tem que ter essas experiências variadas. Então, teve uma matéria que eu fiz de uma professora que dava metodologia de pesquisa. Então, a gente tinha que inventar e o seminário final tinha que ser inovador de algum jeito. Tinha que dar um jeito de fazer algo criativo e inventar um jeito, ou fazer um vídeo, fazer uma colagem, fazer qualquer coisa, se vira.
E aí os professores, né, todo mundo velho, inventando essas coisas que a gente tinha aprendido lá no século XX. Então era daquele jeito, nosso jeito criativo do século XX, com coisas coloridas, aí cortado em papel, num papel, numa cartolina, né? Mas funciona, porque a ideia não falou que tinha que ser assim, assado. Se deu livre, cada professor fez do jeito que achou mais conveniente para explicar ali o que estava querendo dizer, basicamente. Não, beleza, eu entendi. Mas mesmo assim, não foi algo discutido com vocês, né? Por exemplo, essa didática. O que foi permitido para vocês foi vocês escolherem o tema. Né? Não, acho que o que acontece, por exemplo, não, vou dar um exemplo. O que acontece é assim: algum aluno é assim, professor, esse semestre correria, zero tempo, vai explodir o mundo. Posso fazer um negócio diferente? Porque eu não vou ter, pode. Então, acho que eram questões assim de mais de acessibilidade, e não sobre, eu quero ser avaliado assim. Não. A avaliação, depois que você lê o texto, é sobre você entendeu ou não. Então, se você vai fazer um texto ou um vídeo ou um objeto final aleatório, todos eles vão chegar no mesmo ponto. Esse é o que eu quero dizer. Entendi. Não teve, mas era de quem estava com necessidades específicas no momento, ali sobre tempo ou sobre organização pessoal, e que realmente não ia dar conta de fazer aquele trabalho, às vezes, um vídeo. Não vou dar conta, porque etc e tal, posso fazer um texto? Pode. E, geralmente é o que eu peço, mas aqui no CEUB, todas as vezes que eu pedi, não pode, vai fazer do jeito que eu quiser. Então, estou relatando. Não vou dar nomes. Eu sei. Acontece, tá vendo? Acontece. Ainda existe esse tradicionalismo. Acontece. E acontece com muito mais frequência que a gente possa imaginar. E é a própria, né? Se a gente pega, por exemplo, a própria estrutura de um ambiente virtual, né? Ela já é pré-determinada. Mas tem isso ainda tem essa questão. Vamos, Carlos, diga aí, qual é essa experiência nisso? O microfone, acho que está desligado. Seu microfone. O som não está saindo. Está saindo aí para vocês, pessoal? Não está saindo. Tá não. Tá sem som, cara. Tá, tente aí. Vai testando, vai falando 1, 2, 3, testando. Não, beleza. Olha aí no cadeado, às vezes no cadeado ele autoriza. Jaqueline, você, Jéssica, você, Nicole, e tu, David, como é que foi isso? Então vou compartilhar. Eu tive alguns professores, eu agora estava pensando que assim, foram mais professores do que professoras, enfim. No ensino fundamental, tive um professor chamado Manuel Gevan, né, de geografia, que era um professor que ele, né, destinava parte das aulas dele para poder tratar um pouco da questão de geografia e história, mas do ponto da própria cidade, né, Distrito Federal e Ceilândia. Era um amante da Ceilândia, um cara que conhece muito da cidade, né, da história da cidade. Tem projetos particulares, né, Memória Viva, Memória Candangue, enfim. Então era um professor que ele unia, né, o rap, o repente, as histórias da cidade, fazia esse contraste entre as histórias, né, que tinha os temas mais importantes da geografia, enfim, e da história, em relação àquilo que também estava acontecendo na cidade, né, Brasília, né, anos 60, né, anos 70, a construção da Ceilândia. Então foi um professor bastante marcante nesse sentido, que não era uma questão que ele falava sobre notas, enfim, mas era um professor que incluía a realidade da comunidade onde ele estava inserido, para poder também trazer essa perspectiva em relação à cidade. Esse foi o primeiro professor do ensino fundamental, 6ª, 7ª série, foi um professor que me influencia até hoje, enfim, eu mantenho contato com ele até agora. Um outro professor também de geografia no ensino médio era um professor que chegava assim, que a gente pensa, não, professor gente boa demais, né? Chega no primeiro dia de aula e fala assim, vou dar 5 para todo mundo, vou passar todo mundo, quem não quiser estudar, não estuda, quem quiser fazer alguma coisa, mas se vocês quiserem aprender geografia, história, atualidades, né, que eram questões do Enem, enfim, ele estava super aberto a ensinar de uma forma bem didática, que é o professor Reginaldo Veras, que hoje é deputado federal, foi meu professor, durante o ensino médio, um querido, e ele tinha esse trabalho assim de muito concurso público, né, para concursos, cursinhos e tal. Ele foi meu professor também de cursinho, lá no Gran Curso. E ele trazia muito essa pegada do cursinho para
para a vida pra rotina mesmo da aula, né? Não Aham. era muita atualidade, muito contexto, enfim, Maravilhoso ele. e dava tempo para você poder realmente aprender, né? Não era tirar nota, né? A preocupação não era tirar nota, né? Todo mundo acabava tirando boas notas, mas é porque não tinha uma pressão em relação à nota, porque ele falou assim, ó, já está definida, a nota está lá, não tem preocupação. Mas aí todo mundo participava, era uma turma de ensino médio, né? Então era Não, uma turma difícil. e ele tem uma mágica de contextualizar, né? Isso. Qualidade. E aí ele é um ótimo professor. E parlamentar também. No ensino, já na minha graduação, que eu fiz jornalismo, eu não sou da área de educação, né? Sou jornalista. Então, acho que tem um pouco mais de liberdade, não em relação a notas, mas na hora de construir, de produzir, porque são matérias muito práticas, né? Em relação a você tem que construir uma matéria para entregar para um professor, uma reportagem, um texto jornalístico. Então, eles te deixavam muita liberdade para você criar suas pautas. Lógico que a gente tinha semestre que a gente tinha pautas, cidades, né, política, economia, enfim, várias pautas que a gente tinha de cumprir essa responsabilidade durante o semestre. Só que o gancho, a pegada, você podia usar a sua. Então, como eu sou de periferia, moro na Ceilândia, cresci na Ceilândia, já tinha essa perspectiva. Eu sou da M-Norte, né? Eu sou da faixa de Gaza, né? Porque QNL, M-Norte, Taguatinga, Tailândia, né? Ceilândia, mais para frente, a QNL é considerada Taguatinga, mais para ali é Tailândia, Taguatinga e Ceilândia. Mas, na verdade, a M nossa é Taguatinga Norte. É o que está lá no céu. Isso, Taguatinga. O shopping JK é Taguatinga, né? Não é da Ceilândia. Mas, enfim, aí eu sou da QNR, a última quadra, Barra Sol Nascente. Então, estou bem aqui no finalzinho da Ceilândia já. Então, tinha essa liberdade nas matérias de você pautar da forma do seu olhar. E isso era importante também, né? Porque era uma escola que tinha muitos alunos, né? De classe média alta, enfim, de trazer uma outra perspectiva de periferia também era muito interessante. E 2 professores me marcaram bastante. O professor Adriano, né? Que a gente fez uma matéria que chamava Na Prática, que a gente fazia várias matérias no semestre, foi muito legal. O Bruno Taitson também tinha uma pegada muito legal, e a minha orientadora, né, que é a Luciane Agnes, que foi uma querida também, que te dava liberdade. Na hora de fazer um TCC tem todo um esquema, né, mas todo um modo de fazer, enfim, mas ela foi uma pessoa que me deu liberdade para produzir, para criar, e o meu TCC foi sobre o Sol Nascente, Ceilândia, uma análise de conteúdo, né, sobre como o jornal abordava a temática favela e periferia. Então foi uma coisa que você tinha essas escolhas para fazer, né? Então sempre deu muita liberdade. Bacana. Felipe, mas o Reginaldo, rapidinho, Davidson, só para eu comentar a questão, eu esqueço de responder aqui o Felipe. Ele está no. Não é, Davidson? O Reginaldo já está no 2º ou 3º mandato, já, né? Deputado. Não sei se é distrital ou federal, acho que é federal agora. Né? Esse é o primeiro federal dele. Mas era distrital, acho que teve 2 distritais. 2 mandatos. O homem. Eu vou compartilhar. Eu tenho uma experiência com o Reginaldo Veras, para além de aluno, de relação mesmo política, sabe? Por quê? Porque na época que eu era subsecretário, ele estava como deputado distrital, e a gente era muito próximo, né? Eu tinha falado para ele que, né? E a gente tinha um contato muito próximo. Então, ele vivia me pedindo favores enquanto subsecretário. E aí eu tive uma experiência com ele que no finalzinho eu tive que peitar ele, porque com relação... Aqui no Distrito Federal você deve ter ouvido falar do PEDAF, né? Que é o programa que vai direto à renda para a escola, né? Ali na conta da escola, ela pode utilizar ali com compra de custeio. Mas de capital, não. Capital capital é aquilo que é patrimônio. E aí a gente teve um impasse porque esse negócio era muito solto. E aí eu tentei reorganizar isso, né? Regra, né? Tal escola, para receber tanto do PEDAF, tinha que ter tantos alunos, uma estrutura tanto, e obviamente tinha escolas que recebiam mais PEDAF, porque tem escola que você sabe que no Distrito Federal tem piscina, que tem quadra de ginásio, né? A gente pega um CAIP da vida, né? Por exemplo, um Samambaia, eu acho que no Riacho, Santa Maria, que atende desde a creche até o ensino médio, até uma estrutura gigante. Cada um tem um pedaço também. E aí eu comecei a regrar isso, e publicou uma portaria e ele não gostou muito, não. Aí ele me ligou quase que me esculhambando por conta disso. Porque ele queria que a coisa fosse mais facilitada. Galera, o grande lance, eu vou falar uma coisa para vocês aqui, dando minha experiência, tá? Como profissional da área da educação, que talvez um dia vocês cheguem, né? Eu sei que tem alguns já concursados aqui.
mas na Secretaria de Educação, ou qualquer órgão, quando você assume um cargo, né, de político, sendo servidor, você tem um olhar X. Quando você não é servidor e assume um cargo político, você tem um olhar assado. Quem é efetivo, né, e assume um cargo, no meu caso, foi um caso atípico. Raramente uma pessoa, né, vocês podem perceber isso, quem é do serviço público, que raramente esses cargos, né, a nomeação acontece por alguém, né, para alguém que é dentro da casa. O meu foi muito específico, esse cargo de subsecretário passou por um problema muito sério lá, e a casa não andava sem esse subsecretário, já tinha 6 meses que essa subsecretaria estava sem um subsecretário. Eu era diretor de avaliação da Secretaria de Educação. E aí eu pedi, né, para meu afastamento. Na verdade, eu fui convidado para ir lá para a FAP, DF, e aí o secretário da época, que era o Rafael Parente, não permitiu que eu fosse. Aí quis conversar comigo e tal, né? Aí eu expliquei para ele que eu já estava cansado, que estava faltando ser subsecretário, aí ele me convidou para assumir a subsecretaria. Então, é aquele lance, né? Estar na hora certa, no momento certo, né, com a pessoa certa. Então, aí eu virei subsecretário e dei muita visibilidade para a Secretaria de Educação, porque eu conhecia a casa. Então, era mais fácil. Os outros subsecretários estavam tudo perdido, né? Eram 5 e ninguém sabia para onde ir. Então, quem é da casa, quando tem esse cargo estratégico, e minha subsecretaria era de planejamento e avaliação, então a gente planejava o ano todo dia da Secretaria de Educação. A gente começou a carregar tudo isso nas costas. E aí a gente começou a organizar, né, a casa, né? Vamos, né? Tá tudo muito bagunçado. E aí o Reginaldo Veras teve esse impasse comigo aí. É só atitude de informação aleatória, né? A conversa vai na outra. Uhum. E aí, Jaque, tu, me conta. Então, professor. Na tua vida que falou assim, Jaqueline, ou a turma que você estava na educação superior, falou assim, eu quero agora, o primeiro dia de aula, né? E geralmente, aquele que chegou e falou assim, vamos aqui construir o nosso plano de ensino. Ou, né? E geralmente o professor já chega, eu já chego com isso para vocês, porque é regra da instituição, mas eu, nas minhas aulas presenciais, eu primeiro conheço a turma, para depois apresentar o plano de aula. Já teve algum professor na tua vida que planejou, fez o plano de aula, né, com exceção da ementa ali, que a ementa é o que a gente coloca ali, né, dizendo o que vai trabalhar, porque está ali já como requisito obrigatório dentro de uma proposta político-pedagógica. Mas ali os outros itens, né, a metodologia, né, papá, ou até mesmo a escolha do referencial didático, escolher com vocês, né, vamos lá escolher aqui agora, por exemplo, nossa aula aqui de metodologias ativas, eu poderia ter começado dessa forma, e falado assim, vamos lá, gente, eu quero que vocês escolham comigo quais são os referenciais que nós vamos trabalhar aqui na nossa disciplina. Né? Me apresentem cada um de vocês vai me apresentar, é até bom isso, que eu nunca tinha pensado nisso, vamos fazer isso no próximo semestre. Cada um de vocês vai me apresentar um referencial bibliográfico sobre metodologia e vai dizer por que a gente deve trabalhar com esse referencial. E mais aí, algum professor que chegou e falou assim, vamos lá, Jaqueline, a avaliação, a gente pode fazer prova, a gente pode fazer seminário, a gente pode fazer, sei lá, uma outra avaliação, a gente pode fazer um teste, a gente pode... o que a turma elege? Bem na eleição mesmo. O que a turma elege que será legal para avaliação? Fazer uma prova, um seminário? Escolham vocês. Já teve isso na tua vida? Já tive, professor. Nesse ponto, assim, a psicologia ela é bem desconstruída, né, em sala de aula. Então, quando vocês foram dando um exemplo, na verdade, eu fui lembrando que até a maneira como a gente se senta na época de formação, assim, é diferenciada, não é a cadeira uma atrás da outra, né? Geralmente os professores de psicologia fazem aquele círculo, né? Assim, eles têm... Tu fez psicologia onde? Eu fiz psicologia na Católica. Ah, tá. Presencial, né? Isso. Aí fui me lembrando dessas recordações em sala de aula, mas me lembrei também de um professor de filosofia que eu tive na época da escola ainda, que ele levava a gente para ter aula num jardim que tinha próximo assim, né? Uhum. E dali ele começava, assim, né? Então todo mundo ficava com aquela sensação, assim, né? De que saiu do contexto tradicional. Em relação a esse do plano de ensino, né? De sugerir os conteúdos, eu não me lembro um, assim, tão característico, né? Porque justamente também nas instituições, né? Geralmente eles já vêm com algo ali mais formatado, né? No plano de ensino. Mas, assim, a metodologia de sala de aula, eu lembro, assim, de ter muitos professores que, às vezes, até no final da disciplina, eles chamavam um a um para a gente fazer, tipo, meio que uma autoanálise ali de como tinha sido nosso desenvolvimento. Era um momento bem legal, assim, né, de troca.
e de muito aprendizado também. Mas aí, e aí na psicologia também tem muita questão daquilo que a gente aprende, né, em termos da parte relacional, e aí a gente fazia dentro de sala de aula, né, aquelas atividades que eram mais dinâmicas. Então, isso sempre foi, né, uma realidade do curso, assim. Aí é isso, assim, eu acho que... A psicologia tem muito disso mesmo, né? Até porque trabalham várias abordagens. Mas quando você viu isso lá na graduação, né? Tendo toda a sua bagagem da educação básica, te deu um certo choque, assim, como professor? Sim. Ele fala assim, Jaqueline, faça uma autoavaliação. Não dá um certo, assim, Eu acho que todo mundo sente isso, né? Uma certa angústia, né? Um desconforto, né? Eu lembro. Querer falar bem de você ou de querer falar mal de você. A gente fica meio assim, né? Meio sem jeito e tal. E teve uma professora também, uma vez, que ela fez tipo um teatro. A gente estava fazendo um estudo de caso de intervenção em crise. E aí, após ela ter, assim, né, a gente expunha os casos e relatava a sintomatologia, era uma coisa bem específica lá da disciplina de intervenção em crise. Aí, no segundo momento da aula, ela foi e falou, bom, agora vocês vão encenar. Aí pegou todo mundo de surpresa, né? Aí todo mundo teve que virar paciente, era paciente e profissional, né? Assim, aí foi bem legal, porque surge de forma muito espontânea também os conteúdos, né? E de fato, a gente internaliza muito mais o aprendizado dessa forma. Verdade. Então, existem várias formas de você colocar isso, e esses exemplos que você trouxe aqui para a gente, da galera da psicologia, é um olhar que coloca o estudante ali dentro, como sujeito ativo dentro do processo, né, quando ele consegue fazer toda essa estrutura, e né, a gente percebe que há uma movimentação. Engraçado que nem todos os cursos são dessa forma, né, e dentro da perspectiva, se a gente pega dentro da perspectiva da própria educação, né, da nossa, aqui nós estamos fazendo, todo mundo está fazendo especialização na área da educação. Isso vale para a galera que está fazendo, né, para tecnologias digitais, para a galera da orientação, para a galera da docência, a gestão, educação especial também. Esse olhar, né, principalmente a galera que busca essa educação de tecnologias, né, voltada para a área da educação, muitos não são da área da licenciatura, tal, não traz essa bagagem, né, teórica, que a gente passa 4 anos estudando. Mas mesmo assim, é tão importante a gente ter essa reflexão, né, para os diversos segmentos. Vocês, por exemplo, dessa área da tecnologia, que estiverem trabalhando, né, sei lá, numa empresa de software, né, fazendo consultoria, trabalhando nessa perspectiva, ou numa instituição que oferte, né, cursos à distância nessa modalidade, que vão precisar de pessoas, né, na área de tecnologia, esse olhar, né, de como colocar sempre, isso vale, né, vocês já devem, não sei se vocês têm no currículo de vocês, Felipe, se tem a disciplina que volta ali para o design, acho que você deve ter design thinking, né, que vocês tiveram. Se não tiveram, vão ter essa disciplina, que é uma forma, né, um método dentro das metodologias ativas, que a gente utiliza muito nos espaços escolares, mas mais ainda quando a gente está no processo de construção no mundo business também, isso acontece muito. Eu, por exemplo, eu formei em design thinking pela Google de São Paulo, né, em 2018, né, porque eu trabalhava num grupo e tal, e eles deram esse curso para a gente. E aí eu me especializei nisso, que é justamente a gente trabalhar perspectivas, né, de problemas situacionais, independente da área que nós atuamos, na perspectiva né, da colaboração conjunta. Acho que falei isso para vocês já aqui. E é um método trabalhado dentro das metodologias ativas, e é aquilo que eu tenho tentado trazer para vocês, né, que a metodologia ativa é um processo que é inversão de papéis. E a gente pode trabalhar de várias formas possíveis. O Carlos pode criar o método dele, o Felipe pode criar o método dele, o Davidson pode criar o método, ou utilizar já o método que existe, né? Jaqueline da mesma forma, a Jéssica da mesma forma. Né? Dentro dessa perspectiva de que traz ali um olhar de colocar o sujeito como o responsável pelo seu processo de ensino-aprendizagem no maior grau possível. Né? Jéssica, você quer compartilhar alguma coisa conosco? Acho que só falta você, porque a Nicole teve que sair porque ela tem... Tá bom. Então, vamos lá, né? Quando o senhor trouxe essa reflexão, eu fiquei aqui tentando lembrar quem me deu essa possibilidade. No fundamental e médio, de forma nenhuma, de maneira nenhuma. Aí, na UNB, eu já vivenciei, assim, como alguns mais colegas... ou menos. A gente que passou pelaquela casa ali, né?
E assim, não tem jeito, tem muitos professores ali enraizados mesmo no tradicional, então, para ele sair dessa zona, né, de conforto era muito difícil, mas eu ainda tive duas professoras que deram a oportunidade da gente, né, opinar em relação a referências complementares, não oficial, complementar, e uma única professora deu essa possibilidade de uma avaliação diferente, né? Eu achei muito interessante, porque ela dava estudos de caso, então, assim, foi uma única situação. Agora, de modo geral, eu não me lembro, assim, dessa experiência invertida, sabe? De ter essa possibilidade de trazer alguma contribuição, tanto no processo, né? Na escolha ali do processo da emenda, e da avaliação, pior ainda, era uma imposição, não tinha nem diálogo. De fato. E, gente, diga, Carlos. Liga o microfone. Esperar a Jaqueline falar e terminar, concluir, eu acho. Aí eu posso concluir. Ixi, parou o som, Carlos. Tá me ouvindo agora, professor? Agora sim. Acho que estava com mau contato. Pronto. Se tiver ruim, vocês me avisam novamente aí. Tá. Bom, eu não sei se a colega terminou aí de complementar sobre a minha... O que o senhor, no caso, colocou em pauta aqui para a gente indagar, né? Assim, eu acho que eu tive algumas experiências boas relacionadas a isso, né? Na graduação, eu não tive esse modelo de aprendizado propriamente dito, né? Normalmente a graduação, a maioria dos professores tem que seguir aquela grade, né? Aquela ementa curricular, no caso. Então é muito raro na graduação acontecer isso. Já na especialização, né? Acho que o único da especialização que eu foi na CEUB, né? A CEUB teve acho que foi um ou foi dois professores que teve esse modelo ali de não seguir à risca a ementa pedagógica, né, da disciplina em si, do que a faculdade, praticamente, não sei se ela obriga, né, não sei se seria isso a palavra correta falar, e onde eu tive mais um tipo de mesa redonda, né, a gente chama de mesa redonda ali, a metodologia ativa, foi no mestrado. No mestrado em si, na primeira aula já, na disciplina, ali a gente tinha aqueles moldes tradicionais das cadeiras em si, né, enfileiradas, ali era em círculo mesmo, e começava ali uma discussão, né, discussão que eu digo assim, voltado ao assunto, ao tema, né. Então, no mestrado, eu vi mais esse tipo de metodologia de ensino. Então, é algo que, assim, até me surpreendi, né, apesar de ter conhecimento já desses moldes de ensino, né, de metodologias, mas o mestrado, propriamente dito, foi onde eu tive mais contato desse modo, né? Creio que o doutorado também vai ser ainda mais colocado em pauta isso. Legal. Eu também percebi muito essa movimentação dentro da pós-graduação. E eu acho engraçado vocês trazerem essa reflexão, né? Eu acho muito interessante o antagonismo que nós vivemos dentro até da concepção, né, do que nós queremos para a educação brasileira. A gente entender um pouco essa lógica, né? Quando a gente fala, por exemplo, dos cursos, né? Eu trabalho com formação de professores há um bom tempo. Eu sou coordenador de curso lá na Universidade Católica, curso de História, Geografia e Matemática. Aqui no CEUB eu sou professor dos cursos de História e Pedagogia na licenciatura, da modalidade EAD também, além da pós-graduação. O que eu percebo muito, né, quando vocês trazem esse relato? Como existe um antagonismo, né, dentro do que a gente pensa, né, sobre educação. Reflitam comigo, a gente está aqui nesse momento, né, vocês estão aqui, cada um com a sua especialidade na educação, né, fazendo uma especialização no direcionamento da área de tecnologia, orientação, educação especial, docência. E a gente tem falado muito, né? Por exemplo, acho que não sei se foi o Felipe ou se foi o Carlos que trouxe uma observação que tem muitos professores trazendo essa questão da empatia, né? Ultimamente, vários professores têm trazendo essa questão da empatia.
E aí a gente tem, por exemplo... Que trouxe o Carlos. O Carlos, né? Isso, cara. E aí a gente tem, por exemplo, a nossa legislação sobre a educação. Né? E a gente fala muito de empatia, a gente fala tudo muito lindo, né? Vocês estão aqui fazendo uma especialização, nós estamos discutindo aqui metodologias nativas para além dos métodos que existem, né? Mas de um cunho mais filosófico, mais profundo, histórico, né? Sociológico, das metodologias ativas, que é essa perspectiva, né, das metodologias ativas, e dentro de uma pós-graduação. Eu falo isso que aqui tem mais um aprofundamento nessa perspectiva do que na graduação. Dou aula de metodologias ativas também lá na pessoal da licenciatura, na graduação, e é esse início mesmo, que a gente fica falando ali o tempo todo, quais são os tipos, né, de métodos que podem ser utilizados na metodologia. Aqui a gente está falando com maior profundidade acadêmica, científica da questão. E quando a gente tem esse olhar, né, que a gente está falando sempre de que a educação tem uma relação de poder, né, a gente já comprovou isso aqui, né, lá, né, a gente vai falar um pouquinho mais para frente dessa questão política, como isso foi estruturado, começando aqui da escola nova, quando a gente está virando, né, o Estado-nação e tal, que, mais uma vez, foi copiado lá de fora, né, que a gente sempre copiou, né, a Europa, né, a gente foi lá, os intelectuais foram lá, né, tinham condições financeiras, absorveram todo aquele conhecimento que estava em efervescência lá, né, e trouxeram para cá. E a gente vai adaptando isso, né, ao longo da nossa história. Eu vou trazer alguns exemplos para vocês sobre isso daqui a pouco. Mas o que eu quero trazer para vocês essa reflexão é que todos aqui perceberam, né, que a gente teve um professor ou outro, né, o maior, e os que apareceram não era com tanta profundidade na questão da autonomia e da responsabilidade passar para o grupo dos estudantes, né, para vocês no caso, né, de escolhas, né, e que eu percebi aqui que quase vocês trouxeram exemplos assim, de possíveis escolhas dentro de uma temática que já estava pré-determinada. Né? O Felipe, por exemplo, trouxe ali a perspectiva, professor, tem que falar lá e você pode apresentar do jeito que você quiser. Mas é uma apresentação, né? Já é um pré-determinado a apresentação, desde que a temática seja livre. E aí a gente tem, e eu falo isso também na educação básica, tá, pessoal? Isso acontece hoje mesmo dentro das políticas públicas. Quando a gente pega a legislação, entende a legislação, a gente vê que não existe nada ali de colocar o sujeito como ativo dentro desse processo. A gente fala isso dentro dos nossos documentos, falamos dentro dos processos, estamos aqui discutindo, mas percebam, a Jaqueline trouxe isso, a Jéssica trouxe isso muito, não, a Jaqueline, né? Não, a Jéssica, o UNB. Trouxe esse olhar lá da UNB, né? Experiências nossas aqui de universidade pública, né? O que é isso? A gente fala muito lindo, né? De Paulo Freire, a gente fala muito de perspectiva, né? Tirando ali os grandes pensadores, Vygotsky, Piaget, que traz ali perspectiva de como a gente interage socialmente, história cultural, né, tal, não sei o quê. Mas quando a gente traz, por exemplo, uma perspectiva política, né, de quando a gente fala de uma escola progressista, de uma escola ativa, de uma instituição educacional, de curso de formação de professores, que a gente está batendo no peito o tempo todo. Professores, né, dentro do currículo, lá eles trabalham metodologias ativas, eles fazem não sei o quê, né? Mas quando a gente pega a estrutura da própria educação superior, se a gente pega as diretrizes curriculares nacionais para os cursos de formação de professores, né? E até mesmo, né? Eu estou falando especificamente de curso de formação de professores, né? Porque é a nossa área aqui, especialização em educação. Quando traz a perspectiva, né? Lá, ela já traz pré-determinada, como bem trouxe aqui o exemplo da Jéssica. Ela já traz bem determinada a quantidade máxima de referencial bibliográfico que a gente pode ter na bibliografia básica e a quantidade máxima que a gente pode ter dentro do referencial da bibliografia complementar. E aí as instituições passam por credenciamento, recredenciamento, você deve ter ouvido falar nesse processo, né, que todas passam, né, quando, por exemplo, vocês escutam ali no começo do ano ou todo início do semestre, né, a instituição tal é nota 5 no MEC, a instituição tal é nota não sei o quê. É um ranqueamento institucional, né? Todo mês sai um ranking, vocês têm percebido isso, né? Que a UNB está em tal ranking, que a Unicamp está em tal ranking, a USP, né, agora é considerada a melhor da América Latina, tal, não sei o quê. Há um ranqueamento, né? E a gente está o tempo todo na formação de professores dizendo que ranqueamento é errado, dizendo que a avaliação, tão somente a avaliação somativa, é errado. Que a avaliação não deve ser considerada um processo de ranqueamento ou de categorização dos estudantes. Que a avaliação não deve ter, em contrapartida, a própria instituição é avaliada por um mercado, né, dentro, né, de um ranqueamento
que vai trazer uma disputa de poder ali, né? Quem é a melhor instituição, quem não é, tal, não sei o quê, por conta disso. Privado, então, se a gente pega aí algumas, eu posso falar aqui porque elas não se disputam. Quando eu falo, por exemplo, Universidade Católica e Centro Universitário, né, que existe uma hierarquia, né, a gente está falando da Universidade Católica, está ali considerada entre as 30 melhores instituições privadas do mundo. Olha que coisa, né? O que esse peso que traz mercadológico para ela, economicamente falando, né? E aí, quando a gente está aqui falando de metodologias ativas, que precisa ser desse, né? O estudante precisa avaliar ele mesmo, né? A gente levanta muita bandeira da autoavaliação, a gente levanta muita bandeira do processo, né? De que deve ser democrático, né? A nossa própria LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, diz lá, a gestão deve ser democrática, né? Tanto da educação superior como da educação básica. E até que ponto essa democracia realmente ela acontece, né? Quando o Estado, no seu ato regulatório, já traz ali para a gente pré-determinado o que deve ser a quantidade de referencial, por exemplo, né? Ou ainda quando nós chegamos numa instituição, né, qualquer que seja, que vocês chegarão lá, e já está ali, né, tudo pronto e acabado, né, aquele plano de ensino, aquelas questões. É bom a gente fazer essas reflexões, né, para além, né, de ficar falando lindo e maravilhoso, bonito sobre metodologias ativas, da gente refletir que nós passamos e, né, queremos transformar, e eu falo isso, né, claramente, a estrutura curricular, né, da matriz curricular dos cursos de licenciatura do CEUB são muito mais bem trabalhadas do que outras instituições por conta dessas prerrogativas modernas do século XXI que traz dentro do currículo, até mesmo na pós-graduação. Não são todas as instituições que têm uma disciplina específica para tratar metodologias ativas, não são todas as instituições que têm disciplinas próprias para trabalhar, por exemplo, tecnologias digitais dentro do processo de ensino e formação dos professores, como vocês têm aqui no curso de vocês. E aí a gente ter esse olhar, né? A gente está falando tanto, né, e é algo que está iniciando agora, né? Apesar de ser uma coisa bem antiga, né? A gente está falando ali do século passado. A gente está falando ali tá falando do século XIX, 1889. Esse New School, esse movimento que traz, né, já traz uma perspectiva de colocar o sujeito como protagonista do processo e quebrando esse paradigma que vem desde lá da Idade Média, o professor detetor de conhecimento, o professor o sábio, o aluno desprovido de conhecimento. Isso lá no século XIX. Aqui no Brasil, a gente começa, então, a ter esse movimento, né, de um olhar para a educação a partir desse movimento que é chamado aí de Escola Nova, né, traduzido aqui para o Brasil, que ela é marcada em 1932 por uma carta, né, desses pensadores, desses intelectuais, Tarsila do Amaral, Machado de Assis, uma renca aí por trás, que trouxeram ali o que a gente chama dos manifestos pioneiros. E o engraçado, por que a gente precisa refletir sobre isso, né, para a gente entender esse antagonismo que nós queremos, né, mudar o processo de ensino-aprendizagem hoje, né, da nossa estrutura, né, política, né, pensando em que geração nós queremos formar, colocando esse sujeito como ativo no processo. Exemplo claríssimo, tem o novo ensino médio que está para ser aprovado novamente, né, pelo governo. A gente tem aí um movimento, né, que traz essa prerrogativa de colocar o sujeito dentro como ativo no processo de ensino-aprendizagem, porque era assim que se estava sendo discutido lá na Inglaterra. Lembre-se, é importante a gente falar, por que a Inglaterra, né? Só para a gente trazer um contexto histórico. Inglaterra, os Estados Unidos hoje, sabe, essa potência, quando vocês pensam assim, Estados Unidos, né? Aí você já pensa o dólar, não sei o quê, a grande potência mundial, era a Inglaterra nessa época, né? A grande potência mundial no século XIX era a Inglaterra, e especificamente o processo de industrialização e de outros intelectuais começaram a surgir no século XIX. A Inglaterra foi um lugar de efervescência, né, intelectual. E é nesse período que muita coisa começa a se tornar ciência. A história como ciência, a pedagogia como ciência, a geografia como ciência. Então, é um momento de muita efervescência intelectual. E a gente vai beber dessa fonte. E aí vem a Escola Nova trazendo aspectos e olhares nessa perspectiva, né? Qual é a sociedade que a gente quer formar, qual o sujeito que a gente quer formar na nossa nação, recém-formada, né? E aí a gente traz aí, por exemplo, coisas que acontecem hoje na nossa estrutura social, voltada para as políticas públicas, que a gente acha que é um movimento que começou agora. Então é importante a gente ter esse olhar. Por exemplo, quando a gente fala de inclusão de pessoas com necessidades especiais, que ainda a gente tem que bater nessa tecla, no caso brasileiro,
Isso já era se discutido lá na Inglaterra, essa questão da inclusão de pessoas com necessidades especiais dentro do processo de ensino-aprendizagem regular. Não haver esse separativismo, né? Outra coisa, um olhar diferenciado para a educação infantil, né? Antes, até então, não tinha uma pedagogia para as crianças pequenas, né? Para o processo de alfabetização dos pequenos. Lembre-se que no Brasil a gente começou de trás para frente. A nossa preocupação inicial com as políticas educacionais, o que a gente queria formar, não era voltado para os pequenos, mas era voltado para a classe emergente, para uma economia emergente que estava latente. Então, nossas políticas começaram mais fortemente, não foi com a educação infantil, mas com a educação de jovens e adultos. Lembre-se disso. Né? O Brasil passou durante muito tempo, né, formando pessoas para o mercado de trabalho, alfabetizando jovens e adultos. Vocês devem lembrar disso, que nós tivemos várias políticas, né? O Mobral, né? Os programas de alfabetização solidária, no qual eu trabalhei lá no início dos anos 2000, que era da Ruth Cardoso, Fernando Henrique, que trouxe essa preocupação. E a sociedade brasileira sempre teve que dar mais atenção para o jovem e o adulto. Por quê? Porque nós passávamos por um processo, né, dessa economia agrária e começávamos o processo de produção industrial, né? Getúlio Vargas, né? E aí vem a classe trabalhadora, Getúlio Vargas, pai dos pobres. Então, a gente precisa ter esse olhar para a gente entender que, dentro das metodologias que vivenciamos na nossa sociedade, e essa que a gente está batendo agora nessa perspectiva mais progressista, né, que é esse olhar, né, voltado para a pessoa, daquele cara que pensa, daquele que discute a sociedade, daquele que é um agente ativo dentro da sua sociedade, que transforma o conhecimento adquirido. Pega o conhecimento adquirido e transforma o local onde ele se vivencia, né, onde ele vai aplicar aquele conhecimento, só que durante a nossa história a gente não teve muito essa oportunidade. Apesar de lá na Inglaterra, no século XIX, já tratar disso, aqui no Brasil a gente demorou a incluir essa discussão sobre métodos ativos numa perspectiva de dar a massa, né, para os estudantes confeccionarem seu processo de conhecimento. E aquilo que eu estava falando para vocês, isso nunca foi uma grande prioridade se discutir aqui no Brasil, porque a nossa história é um processo diferenciado e a gente teve outras prioridades, né, dentro desse processo. Década de 30, década de 40 e 50, nós precisávamos aí ter mão de obra especializada para engrenar a industrialização. Né? Na década de 40, 80% da população era analfabeta no Brasil. Não dava tempo de se preocupar com metodologias, né? Falar sobre isso. Lembre-se também que a gente bebeu da fonte, quando a gente traz essa perspectiva da formação do Estado brasileiro, nós bebemos da fonte do positivismo, né? Que era o que estava latente lá na Inglaterra. O que é um positivismo? É aquele que coloca sempre um herói, né? Um grande caso na história para poder fazer uma narrativa. A ideia do positivismo é o seguinte, primeiro, um Estado, né, precisa se organizar para depois ele progredir. E nós bebemos dessa fonte, né? Primeiro é necessário que o Estado se organize para depois progredir. Não à toa que está lá na nossa bandeira, né? Ordem e progresso. E a gente precisa ter esse olhar por quê, galera? Por que a gente está batendo nessa tecla com essa perspectiva? Porque as metodologias ativas e muitas coisas que a gente entende hoje como algo progressista já estava previsto, né, nesses movimentos lá do século XIX. E depois, por favor, pega e baixa aí na internet, Manifesto dos Pioneiros. Eu não lembro quantos itens tem lá, se é 30 e poucos ou 40 e poucos. E tem muita coisa lá que só foram incluídas dentro das nossas políticas públicas recentemente. Um exemplo claríssimo é acesso à educação superior, acesso e permanência à educação superior. E olha que eu não estou falando ainda de cotas, não, tá? Porque essa questão das cotas não é dessa época, não. Mas já se pensava em programas e políticas públicas de acesso às pessoas que não tinham condições na educação superior. E aí o Brasil começa a pegar essas ideias e aplicá-las muito tempo depois, né? Não sei se vocês sabem, mas o FIES que a gente tem hoje, né? Se a gente tem um pouco desse conhecimento histórico, a gente vai entender que não foi uma ideia na época de Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique, olha, cara bacana, né? Teve a ideia de dar lá o financiamento da educação superior com iniciativa privada para quem não tem condições. Essa é uma ideia que já veio lá do Manifesto dos Pioneiros, né? Lá do New School, ou até mesmo, lá não do Manifesto, mas foi copiado lá do New School, na Inglaterra.
quando a gente fala, por exemplo, de inclusão, né, que a gente tem batido muito nessa tecla, e por uma perspectiva, né, ideológica, a gente viveu um retrocesso com relação à inclusão de pessoas com necessidades especiais em escolas regulares, né? Foi uma luta isso. E aí veio o governo passado e quis fazer esse separativismo novamente, né? A escola somente para pessoas com necessidades especiais, né? E, galera, outra coisa de disciplinaridade, para quem é da área de educação, eu estou falando aqui as fofocas de bastidores, tá? Quando eu era subsecretário, coincidiu com o governo Bolsonaro. E nós aqui do Distrito Federal, a gente tem muita reunião lá no MEC, né? Porque a grande vantagem do Distrito Federal é que a gente tem acesso a esses negócios aí e tudo, né? Para fazer política é massa, porque os ministérios estão tudo aqui, a gente consegue as coisas mais fácil. Agenda com o ministro e tal. E aí eu fui participar de uma reunião lá para tratar justamente disso, né? Da questão da inclusão. Eu chegando lá na sala, eu fui representando o secretário de Educação e foi outra colega minha, a professora Vera Lúcia, que era outra subsecretária, que era subsecretária e ainda é subsecretária da Educação Especial no Distrito Federal. E aí, na reunião, na época, o ministro era o Bertraldo, Bertraldo. E essa reunião foi justamente para tratar dessa pauta. E, por incrível que pareça, eu não sou muito dos estudos, né, da vivência ali da educação inclusiva, mas eu não sabia, eu fiquei muito surpreendido que existem, né, grupos dentro principalmente de surdos e pessoas, né, não fala surdo e mudo mais, fala pessoas com, eu não vou lembrar a terminologia. Tu lembra, Jéssica? Eu não vou lembrar. Agora tem um correto aí para falar. Não. Mas não tem? Não fala mais surdo e mudo não é isso? Ou Sim. Né? Tem uma especificação aí. E existe um grupo que quer realmente separar do ensino regular. E eu desconhecia isso, né? Tem um grupo muito forte, inclusive. E aí essa pauta, né, é um grupo forte, mas é um grupo em minoria. Né, que apesar deles nem queria ter essa separação. E aconteceu graças ao pedido deles. Eu participei disso, eu fiquei até surpreso com isso, que eu não sabia que existia esse movimento também. Mas a ideia que a gente pensa, e isso quem estava lá também, que abraçou isso, foi a Michelle Bolsonaro, que participou da reunião também, mas a gente conseguiu reverter isso. Eu quero trazer esses exemplos para vocês, né, que está lá atrás, mas que conversa, dialoga com determinadas decisões do dia de hoje, né? Então, quando a gente pensa nessa perspectiva, né, de qual é o método, ou a metodologia que pode ser utilizada, né, ao longo das gerações, da nossa história como estrutura, ela vai beber muito da fonte do que se pensou lá, né? Por exemplo, quando a gente pega, por exemplo, a metodologia montessoriana, né, que vem dessa perspectiva aí também da escola progressista, que não sei quem conhece, mas depois vocês pesquisem, que é justamente uma metodologia que coloca o sujeito como ativo no processo, né? Não existe uma sala de aula específica, não existe uma etapa, né, destinada a um determinado processo de ensino-aprendizagem. A escola montessoriana trabalha muito em ciclos, né? Então, é diferenciado. E aí, galera, o que nós temos, né? Dentro da nossa organização brasileira, a nossa definição do que é educação. Né? O que é educação para o povo brasileiro? Né? Acho que eu já soltei essa aqui para vocês. Segundo a nossa Constituição, a nossa Carta Magna, né, a definição de educação para o povo brasileiro, a partir de 1989, né, que é a nossa última Constituição, traz um olhar diferenciado, pós-ditadura militar, de qual é, mais uma vez, percebam, mais uma vez, qual é a sociedade que a gente quer para o nosso Brasil. Proclamação da República, tivemos uma discussão, depois a gente teve outra ali, né, no golpe, agora essa de 1989, pós-ditadura militar, né, com a redemocratização, que eu não sei se vocês lembram disso, diretas já, papapá. E aí a gente chegou a uma definição do que é educação para o Estado brasileiro, né, a partir desse processo de redemocratização. E a nossa definição para a educação, que está prevista, é a educação serve para formar pessoas em pleno exercício da cidadania e para o mundo do trabalho. Isso que serve a educação, aqui no nosso caso brasileiro. É para isso que serve. Entretanto, quando a gente pega, né, o que é ser cidadão e o que é ser, e o que é estar preparado para o mundo do trabalho, né? Ser cidadão hoje, para nós, né, isso tem mudado constantemente de uma forma muito veloz, né?
Ser cidadão hoje exige muitas habilidades e competências para se viver em cidadania hoje. E algumas dessas competências e habilidades, né, a gente não, boa parte dela, né, a gente não aprendeu na nossa formação de educação básica. O que eu posso dizer? Tem até um meme, né? Eu acho que eu já falei desse meme aqui. Da professora que tem que preparar uma aula dizendo que, né, tem que falar e ensinar os alunos sobre habilidades, né, de inteligência emocional. E ela solta que toma todo dia uma tarja preta para dar essa aula para os estudantes, trabalhar competência e habilidades, algo que ela não sabe fazer. Né? E isso é comum, né? A gente passar por isso, tem que dar... Vocês vão ó, quem não é da área da educação, acho que o David não é de direito, né? Felipe a Jéssica Jaqueline da psicologia. Se vocês ainda não tiveram oportunidade de dar aula, vocês vão passar por isso. Com certeza. E aí o que nós temos de definição, né, da educação? Habilidades e competências. Gente, porque vida de professor é isso. Ninguém nasce professor, já dizia Paulo Freire. Torna-se professor, parafraseando lá com Simone de Beauvoir. Tem muita coisa que a gente não tem de habilidade e competência que a gente vai ter que ensinar para os outros, sabe, tirando da onda. Mas vai ter que ensinar, né? E a gente aprende fazendo, que nem tudo a gente vai aprender na graduação. Então, são coisas que... Ô, professor, a gente aprende tudo fazendo, nada que eu estudei na graduação me ajudou, não é? Não é, gente? É isso que eu falo para o menino. Nada. Não adianta tirar SS todinho no histórico, na UNB, na USP da vida. Vamos lá, Harvard, Oxford, né? Não vai, gente, porque assim, é um fazer pedagógico, porque cada contexto é um contexto, né? Cada grupo de estudantes é um grupo de estudantes, né? Tem sua especificidade, não, Jéssica? Cada grupo de pais tem suas loucuras e a gente vai aprendendo, né, ao longo do processo. Enfim, temáticas que a gente nunca aprende. Quando eu dou aula, gente, de educação e sexualidade, toda vez que eu vou dar essa aula, tanto no presencial como na EAD, a gente vê muitas aflições, né? E acho que eu tenho passado por isso também. A grande dificuldade, né? E outra coisa, aí, ó, tá, por exemplo, aqui no CEUB é outra disciplina que é diferencial. Educação e sexualidade. A maioria das instituições não trabalha essa temática na formação dos estudantes. Olha, né, pedagogo. Enfim, vou entrar nesse método. E quando a gente trabalha educação e sexualidade, quase ninguém, galera, eu mesmo, né, trabalhar, mesmo dando aula, né, como há uma certa dificuldade a gente trabalhar essa temática de algo que a gente, na maioria das vezes, a gente não trabalhou, né, dentro do contexto familiar. Assim, né, a não ser que sejam pais, mas a grande maioria não. Né? E é uma coisa que a gente fica meio assim, mesmo que a gente fale com muita tranquilidade, a gente não, na nossa vida pessoal, quando a gente vai trabalhar isso com um determinado grupo, a gente tem que ter um certo cuidado. Educação infantil, né? A definição de educação e sexualidade na educação infantil, na pré-adolescência. Quando eu estou trabalhando com formação de professores, tem olhares diferenciados, então a gente precisa ter esse cuidado. Mas mesmo assim não é confortável, porque nós não tivemos essa formação, né? Na maioria das vezes a gente vai trabalhando com o tempo, aprendendo com o tempo como lidar com isso nas experiências que a gente vai ter ao longo da nossa formação. Então, quando a gente fala, né, do que é educação, dentro da perspectiva do Estado-nação que a gente tem, que a educação serve para formar cidadãos, né, e também preparar para o mundo do trabalho, a gente vai perceber que as definições, as habilidades e competências para ser cidadão, desde a década de 90, né, 89, da década de 90 para cá, né, quais foram as modificações que nós tivemos, né, de habilidades e competências para se viver em sociedade. Hoje a gente fala de inteligência emocional, lá na década de 90 a gente não falava disso. Hoje a gente fala de uma educação digital. Na década de 90 a gente não falava disso. E aí, dentro dessa perspectiva do mundo digital, né, se a gente fala assim que a educação serve para preparar para o mundo do trabalho, também é uma palavra que vai mudando ao longo do que é trabalho na década de 90 e o que é trabalho hoje. Quais são as habilidades e competências eu tinha que ter lá na década de 90 e hoje que eu preciso ter. Na década de 90, exemplo, né? Eu precisaria ter... O Felipe, eu estava aqui lembrando agora, se eu estiver falando rápido demais, que meu raciocínio é muito esquisito, tu me avisa, porque me dê esses feedback aí, galera, porque senão eu fico, né, falo demais. E aí, o que eu estava falando mesmo? Tá, na década de 90, quais eram as habilidades necessárias, né? Por exemplo, datilografia. Era o que a gente tinha de mais moderno e era uma habilidade que a gente precisava ter para ir para o mundo do trabalho. Uma preparação que nós precisávamos ter. Saber minimamente datilografar, arquivar,
né? Mexer com máquina de Xerox, passar um telegrama, um fax, né? Sabe passar... Lembra? Não sei se não, acho que não é da época de vocês, né? Que na entrevista perguntar, você sabe passar fax? Né? Aí era uma característica para ser contratado, tá? É uma habilidade, na verdade. A datilografia virou, no início do século XXI, o curso de digitação. E aí ele automatizou para o computador, mas virou a mesma coisa. Era apertar as letrinhas na velocidade certa e resolver. E hoje em dia não tem mais, né, Felipe, curso de digitação. A galera parece que já nasce, né? A galera... Eu não faço isso, mas tem um amigo meu que ele não gosta muito de escrever com os dedos, e ele ele fala, o computador vai escrevendo. Não sei, tem outras soluções. Eu já usei esse método. Quando eu tava no próprio celular dá para fazer isso. A minha dissertação, parte dela foi assim, teve uma época que eu falei assim, eu não estou dando mais... Eu descobri esse microfone ali no Google Drive, ou no Google, né, no editor, acho desse, do Google, e, rapaz, facilitou minha vida. Depois eu só mandava para a revisora, eu falei, corrige aí, que a ideia é mais ou menos essa, né? A vantagem. Revisor é muito importante, porque vai escrever alguma coisa, tá? Se bem que hoje em dia tem chat GTP que ajuda muita coisa, né? Esse amigo meu, ele manda mensagem de WhatsApp para a esposa dele via áudio. Então, carro, escreva a mensagem de WhatsApp para minha esposa. E aí o carro escreve e manda pelo Zap. Eu fico vendo isso, eu fico assim, me sentindo muito antigo, sei lá. Sem saber. Eu mesmo não entendo o que ele faz. Ele faz assim, eu fico vendo como se fosse um espelho mesmo. Não, o meu carro faz isso também. É o Cruiser lá. O meu faz isso também. Eu tenho é o segundo que faz isso. Você aperta lá e ele já faz o comando que você consegue digitar. Deseja gravar a mensagem, redigir, quer em texto ou quer em áudio? Tecnologia, Felipe, tecnologia. Tem que se atualizar, bora. Senão a gente não acompanha esses meninos aí, se a gente quiser trabalhar com essa galera que já nasceu sabendo digitar, né? A galera Meus alunos já falam em Alexa, gente. Alexa, liga a luz. Não, gente. É sério, aqui, por exemplo. E aí entra as nossas limitações, né? Um dia eu estava dando uma aula e aí eu esqueci de tirar de gravar. Aí ficou, né? Rodando. Quando eu fui ver a gravação, que eu tinha que postar lá na sala, tinha dado 4 horas e alguma coisa de gravação. Eu falei, não, o que é isso? E aí eu tinha que editar, já estava no prazo para subir a aula, subiu a aula. E aí o meu menino, eu mandei pro meu menino que estava com 13 anos. Eu falei assim, eu vi que ele editava, né, uns videozinhos assim, eu falei assim, eu acreditei. Aí botava imagem, fazendo não sei o quê. Eu falei, Natália, me salva aqui, tu consegue cortar isso aqui para mim? Eu tenho que dar até aqui. Ele me manda aí, deixa eu ver. Rapaz, não deu 3 minutos, o menino já tinha editado no aplicativo que ele tinha no celular, tinha cortado não sei o quê, e ainda botou lá uma legenda. Eu falei, caraca, né? E são habilidades dessa galera, né? Então, assim, coisas que a gente não tem como, gente. Não dá, a gente tem que entender as nossas limitações também. Apesar de eu pesquisar sobre inteligência artificial, mas, obviamente, eu tenho essas limitações com relação a algumas ferramentas, né? Não dá pra gente aprender tudo também. As nossas que a gente domina bem já estão obsoletas, né? Por exemplo, eu sou bom em planilha, eu sou bom em Word, né? Eu sou bom nisso, mas a galera hoje em dia já está com tudo fácil. Entra ali no chat GTP, já o negócio já corrige tudo, né? Tá tirando o emprego dos revisores de texto, que o negócio já faz tudo, já traduz tudo. E aí, como é que a gente vai utilizar isso, né? E aí eu pergunto para vocês, galera aí, galera da TI, como é que vocês pensam isso? Que a inteligência artificial, como é que vai ser isso agora para nós, né? Vocês serão aí, né, trabalhando com educação. Como é que vai ser isso? Como é que nós, professores... Essa é a minha tese de doutorado. Quais são as competências necessárias para os professores trabalhar a inteligência artificial, especificamente o chat GTP? Essa é a minha limitação, né? Porque eu queria trabalhar todas as ferramentas, mas estou trabalhando especificamente o chat GTP no processo de ensino-aprendizagem. O que vocês acham, né? Quais são? Eu acho que a gente vive o mesmo medo que vivenciamos, que os profissionais vivenciaram logo com o advento da Google. Né? Quando o Google chegou e trouxe aí tudo que era coisa. Né? Nosso medo, vai ter plágio. Já tem algumas ferramentas aí sendo trabalhadas para a gente identificar se textos foram tirados da inteligência artificial, mas nenhuma até agora surtiu efeito, né, com veracidade. Ela dá uma noção, assim, mas não sai com veracidade.
E aí, como é que a gente trabalha com isso? Como é que a gente pode utilizar isso como um método, né, dentro das metodologias ativas? Pensem nisso aí comigo. Eu queria que vocês trouxessem essa reflexão para a próxima aula, para a gente pensar nisso. Diga, Felipe. Não, depois que acabar a aula, eu queria 2 minutos para tirar umas dúvidas sobre aquele papel lá, do e-mail. Não, beleza, a gente está terminando aqui já. Rapidinho, só pensa que vamos tomar com vocês hoje. O que nós... Oi, Jéssica, diga. Eu quero mais fazer um desabafo. Ai, fala. Ai, meu Deus. Não, é desabafo, porque sempre que eu estou nas aulas e que a gente traz esse contexto histórico, as mudanças que foram acontecendo ao longo do tempo, e de onde o Brasil em si. Ô, Jéssica, Jéssica, rapidinho. Oi. Tu tá andando, é porque tá dando tipo se estivesse esfregando na roupa, assim. Sim. Parou agora? Parou. Ou nas bijuterias. Tu tá com as bijuterias assim? Tô, peraí. É isso. É isso mesmo, peraí. Melhorou? Melhorou. Pronto. Então, o que eu observo, né? A sensação que eu tenho é que nós nos inspiramos, igual Paulo Freire, todo mundo sabe falar. Hoje, na pedagogia, Paulo Freire está na ponta da língua, todo professor, né, sabe exatamente como citar e tudo. O problema é que quando vai para a prática, é aí que tudo desanda. Por quê? Eu trago uma experiência, né? Eu vivi didática fundamental no UNB e eu fiquei chocada. Por quê? Como é que eu vivencio uma didática onde a professora impõe, né, toda a didática, não dá essa oportunidade para que a gente, né, traga também experiência, porque hoje eu vivencio várias experiências que eu escuto a criança, por exemplo, eu escuto uma criança falando da Alexa, eu escuto uma criança de 2, 3 anos trazendo esse tipo de experiência. Isso não é algo comum para mim. Ainda é uma novidade, né? A gente está aqui falando, você vê que a gente cita alguns exemplos e nós mesmos aqui, né, na pós-graduação, não temos conhecimento, mas a geração que está vindo, ela tem. E com 3 anos, eles já citam para a gente o que está ali fazendo parte do cotidiano deles. Então, se eu hoje, enquanto professora de crianças de 3 anos, eu não consigo captar isso e tornar isso parte, né, da minha prática, eu não estou fazendo o meu papel, né, de professor que tem uma metodologia ativa, porque eu não estou colocando a experiência desse meu aluno. Então, pensa, se hoje eu trago esse desconforto com crianças de 3 anos, para mim é cruel não ter dentro de uma universidade, né? Eu estou falando assim, porque o fundamental eu nem coloco muito, porque acaba que são tantas imposições que, por exemplo, hoje lá na alfabetização é uma loucura. Como é que você vai dar uma liberdade, sendo que por mais que a gente entenda que existe um ciclo, ninguém quer que o filho saia do 1º ano sem estar alfabetizado. Então, assim, as professoras, elas enfiam o método delas, goela abaixo, porque elas têm essa pressão, elas têm que dar conta desse objetivo, então elas vão enfiar o método delas para poder dar certo, porque é aquilo que ela tem segurança, ela tem, né aquela formação, tempo de fazer aquilo. E aí o que acontece? Na prática, é só não existe metodologia ativa, não existe forma nenhuma. Eu entendo o seu desabafo, Jéssica, e olha que você está falando, tendo um olhar, e realmente na iniciativa privada, ainda mais nós, né, que trabalhamos muito tempo na iniciativa privada, esse olhar que a gente sempre, e a gente fala muito, né, eu ainda brinco, né? A Secretaria de Educação, no caso do Distrito Federal, uma das exceções a gente fala que, por isso quando eu falo da educação pública do Distrito Federal, uma perspectiva tanto para quem quer trabalhar, mas para quem já foi aluno, não sei o quê, é uma bolha. Por mais que a gente reclame, óbvio que tem muita coisa para reclamar, para melhorar dentro da educação do Distrito Federal, mas se a gente pega, por exemplo, dentro da rede pública, professor concursado, que trabalha, é concursado 40 horas, mas em sala de aula ele só passa um turno, né? E no outro ele tem para coordenar. Na iniciativa privada, muito mais complicado ainda, né? Que vocês não têm tempo. Eu não sei o seu regime de trabalho, Jéssica, se onde você trabalha são 40 horas, ou, né? Ou são 40? Não, 30.
Mas a galera que faz lá, vocês não têm vocês não têm um período específico para coordenar assim, né? Nós temos aquele obrigatório, né, professor? Mas Claro. assim, a nosso período de coordenação, ele entra em aulas específicas, então imagina, dentro daquela grade horária, que já é um problema, imagina, educação infantil, grade horária. Então, dentro dessa grade horária, eu tenho 45 minutos, pensa, para coordenar. Não dá, Não dá, dá. gente. Não dá. E é isso mesmo que você traz. Esse desabafo teu é isso que eu estou tentando trazer para vocês também. A gente fala muito, a própria legislação vem nessa prerrogativa, o próprio, né, a própria estrutura, né, das escolas não permite isso. Porque e aí, por exemplo, a gente esse pensamento progressista, né, que a gente fala, que o aluno tem que ser o sujeito ativo, ele tem que participar, e que nós professores, né, para que isso seja aplicável verdadeiramente, né, para que a gente faça toda essa construção. E a educação é isso. E esse que é a grande chave da educação, né? A educação, ela tem, quando a gente fala que a educação ela é orgânica e a gente precisa estar o tempo todo lutando contra determinadas situações. Quando a gente fala, por exemplo, a gente tem uma estrutura de organização da educação que é muito voltada para o mercado de trabalho, principalmente na iniciativa privada, né? Por exemplo, se a gente pega um professor de ensino médio, ele não vai conseguir fazer metodologia ativa na iniciativa privada, acho que você pode perceber isso, Jéssica, não sei se sua escola oferta ensino médio, porque eu exigir ali que o menino seja preparado para o vestibular, para o Enem, não tem nada a ver. Exatamente. Não tem isso. Não Exatamente. Chega na educação superior, vamos falar de metodologia ativa. Que coisa linda e coisa maravilhosa. E não bunga, não vai. Vamos dizer, os amigos do interior. Não orna, sabe? Não orna o discurso com a prática. E essa é a nossa tentativa. E, por exemplo, isso por ser um pensamento, se a gente pensar nisso, a gente está falando de menos carga horária para os profissionais de educação, mais remuneração para o professor, mais valorização do professor. E a gente, quando cai nessa perspectiva, né, de utilizar metodologias lindas e maravilhosas, né, é difícil, eu estou falando disso desde lá no começo da primeira aula. É difícil porque é quase... É o que a gente pensa, né, sobre a educação filosoficamente, por isso que eu estou trazendo muito essa perspectiva filosófica e histórica para a gente refletir aqui. Qual é, dentro da estrutura brasileira, o que a gente está vendo hoje, né, qual é o caminho que nós estamos seguindo para uma metodologia de como o Estado deve ir? É mais progressista, que é esse olhar, né, de redução de carga horária, não tanto olhar para o mercado, não tanto olhar para essa questão de empreendedorismo, né? Esse olhar que a gente coloca da educação, né, a metodologia que nós colocamos, e a gente precisa ter esse olhar, né? Como vocês viram lá no vídeo da própria BNCC, né, que não assistiu, assista aí. Quando ele começa a falar da parte histórica, vocês podem até parar de assistir, mas como é essa luta de poder, né? Eu quero professores e profissionais, e a gente pensando nessa perspectiva de preparar para o mundo do trabalho. Eu quero pessoas e profissionais, né, que tenham um olhar ali de questionar, né, de repensar a sua mentalidade de classe social, e aí nós, professores, entramos nisso, né, quando a gente fala assim, consciência de classe, né, o psicólogo, né, tem sua consciência de classe. O que é o psicólogo dentro da sociedade? O que vocês lutam, né, pela categoria de vocês? O advogado, a mesma coisa, né, nós, professores, a mesma coisa. E aí, quando a gente entra dentro dessa perspectiva, né, dessas lutas de poderes, a gente vê, dentro das metodologias ativas, uma perspectiva de tentar ter uma sociedade, né, em que o sujeito seja mais participante do processo, que ele seja, né, mais ali, entendedor do papel dele na sociedade, do que uma educação tradicionalista, que é uma outra vertente que diz ali que, não, você que lute, você que vá para o mundo do trabalho, a escola não tem essa obrigação de te dar ferramentas para isso. Se você quer os recursos para ser um bom empreendedor, você vai atrás e vai conseguir isso, né? Que é isso? Então, a gente precisa ter esse olhar. A metodologia muito bebe dessa ponte progressista, né, de que o Estado precisa dar uma condição para os estudantes terem, e os trabalhadores terem esse olhar, né, de reflexão, de aproveitar o que a sociedade tem como lazer, a cultura, que isso é um direito de todos, e temos uma educação, uma perspectiva, né, mais tradicional, que não tem esse olhar tanto voltado para uma escola que coloque o estudante como um sujeito ativo do seu processo. E a gente vive esses dois impasses na nossa sociedade hoje. As metodologias ativas estão tentando, né, dialogar com esses dois, né?
como conseguir isso, né? E quando a gente fala de empreendedorismo, nós estamos dizendo que aquele trabalhador precisa ter habilidades e competências que vão de encontro a características necessárias, né? E ele precisa ser o sujeito ativo dentro desse processo. Eu quero ver se você entende esse antagonismo, né? E a melhor forma de fazer isso é ensinando eles a ser isso. Por isso que muitas vezes a galera que vai para o empreendedorismo, eles têm medo de arriscar e muitas vezes não dão certo porque não conseguem entender que ele é um agente de transformação da sua própria vida e ele vai ter que executar isso. Se a gente olha num outro olhar, né, na perspectiva mais progressista, né, de que as pessoas precisam ter mais condições, né, favoráveis ali para poder ter uma ascensão social, e aí com a ajuda do Estado, né, uma ajuda ali de uma bolsa para a família, né, que quantos meninos estiver na escola vai receber tal ajuda até determinado momento, essa questão do acesso à educação superior, né, permissão, e agora a gente tem discutido, né, não basta colocar o menino na educação superior, né, não sei se vocês estão sabendo disso, mas o censo demonstrou aí, o censo da educação superior demonstrou que está sobrando vaga nas universidades públicas. Não estão sendo preenchidas as vagas nas universidades, e não é por falta de competência, é porque os alunos desistem no meio do processo. Tem muita gente boa passando, mas elas não conseguem permanecer, né? Então não adianta eu dar o acesso e não garantir, não garantir a permanência dos estudantes. Então já é uma outra concepção de políticas que nós estamos vivendo. E aí a gente precisa ter esse olhar. Realmente, dentro da educação, a gente vai ter essa angústia. Hoje não estamos preparados, Jéssica, mas é necessário falar sobre, sabe? Porque se não falar sobre, a gente continua, não, tá tudo ok. E a grande diferença, né? Enquanto a gente tem uma educação tradicional, tá ali, né, voltada mais para uma linha, né, menos Estado, mais iniciativa privada, mais não sei o quê, né, que a gente fala assim, olha, você que lute para conseguir sua ascensão na sociedade, você vai conseguir. Se fulano conseguiu, aí aparece aquele cara de catador de lixo, né, que venceu na vida, e que está dando palestra agora, hoje, não sei o quê, mas a gente precisa ter a seguinte reflexão, né? E eles bebem também das metodologias ativas que precisam disso, né? Na perspectiva disso. E quando a gente fala de um olhar mais progressista, a gente precisa falar assim, não, olha, todo mundo precisa ter uma base igual, né, para isso. E lutar por essa base igual é também colocar um sujeito ativo dentro do processo de ensino-aprendizagem. E eu acho que a gente está caminhando ainda para isso. E aí, quando eu faço esse olhar, essa análise da linha do tempo, né, levando em consideração o nosso contexto histórico, que nós somos um bebê perto das outras nações, eu acho que a gente está bebendo da fonte das experiências lá fora. Eu tenho esse olhar muito positivo ainda, sabe, sobre isso. A gente está bebendo da fonte lá, então, e está transformando isso para o nosso contexto, né, um contexto favorável que vai de acordo com a nossa realidade. É angustiante? É angustiante. Sabe? A educação, ela sempre... desculpa o termo, mas o foda é isso, porque, assim, a gente acha que está caminhando sempre, dando braçada, e parece que a coisa não vai progredindo, mas só pelo fato, eu acho, da gente estar incluindo, né, tá discutindo sobre as metodologias, né, colocar o sujeito ativo dentro desse processo, mais diversos segmentos aqui, seja em sala de aula, seja nos recursos, né, no business da vida, né, na área de serviços, enfim, está sendo discutido. Eu penso muito nessa prerrogativa, sabe, Jéssica? E eu acho que eu entendo da sua angústia, mas eu levo como lema que parece uma gota no oceano, mas é aquela questão. Eu acho que quando essa gota cai ali, é uma salvação. E a minha frase, né, meu dilema, meu hashtag, né, da vida, a educação salva. Só a educação salva, né? Desculpa até, né, entrar na frente do colega que levantou a mão, mas assim, é porque eu vejo que hoje é uma ação muito individualizada, sabe, professor? Quando eu saí da UNB, eu saí daquele jeito, né? Eu vou mudar o mundo, eu vou transformar, e eu ainda estava fazendo parte de um grupo de estudos de escolas em transição, coordenado pelo professor José Pacheco, da Escola da Ponte. Então, imagina, né? Eu estava querendo ir para a escola, renovar, chega de série, de idade, vamos fazer a revolução. Cheguei na escola particular, quieta, ó, fica quietinha, que já tem a metodologia, são 200 anos de escola, então tá tudo fechado, você não sabe de nada. Não, e as outras professoras ainda falam assim, ó, novato, ó lá, ó, chegou da faculdade toda animada. Aí, o que eu fiz? Como eu vi que nesse lado do particular realmente não tem como, né? Eles têm essa perspectiva de mercado e tudo. Aí, o que eu fiz? Não, vou levar o meu projeto para a escola pública. Me envolvi com algumas professoras.
Professor, vou ser muito sincera. Era aquele grupo, as outras ainda ficam lá, ó, quem quer trabalhar, vai, entra naquele grupo ali, que eu vou fazer aqui o meu, tá tudo certo. Então, assim, é igual a perspectiva da inclusão, inclui, joga na escola, mas preparo, organização, adaptação, não tem. Então, assim, para mim é cruel ouvir dizer inclusão na escola, é triste, porque hoje eu recebo um aluno com, né, deficiência auditiva, né, vários tipos, e não tenho preparo, não tenho, não sei falar em braille, não tem nada que vá trazer uma real inclusão, porque para mim, se for para ter inclusão, tem que incluir, essa criança ela tem que ter aquele conhecimento dado para ela igual para todo mundo, na forma como ela tem, então assim, é sempre uma prerrogativa para o indivíduo, o professor, né, toma aí na sua turma a inclusão e agora se vira, eu já incluí, coloquei ele, matriculei na sua turma, agora preparo, organização, né, adaptação da sala, número de alunos, esquece. E na rede pública ainda é muito pior, porque você vai ter um número de alunos em excesso em sala, um absurdo, e essas professoras que estão aí tentando, sabe, fazer uma metodologia de fato ativa, elas levam porrada, desculpa o termo, pelo grupo, pela escola, que não quer participar, sabe? Então, assim, hoje eu vivo assim, sabe, professor? Projetinho aqui, vou dar uma iniciativa aqui, junto com uma outra ali, mas você vê que tem que partir de nós. Por quê? Às vezes eu criei alguma coisa lá diferente, né, na minha escola hoje. Eu chego lá e falo, olha, a BNCC, o MEC, eles me garantem a possibilidade de agir dessa forma, de trazer uma metodologia diferente. Então, acaba que a coordenação não, ela está falando ali, por isso que a educação é tudo, você ter conhecimento. E aí, no conhecimento é que você consegue ir nas brechas e ir entrando, mas sem isso, não dá. Então, assim, sabe, professor, eu acredito na gotinha, sabe? Também acredito na gotinha, vou plantando assim, sabe? Aos pouquinhos, mas eu te falo, é desafiador, e eu escuto todo dia, novinha, tá animada ainda, calma aí, você ainda não viu o que vai acontecer. É desse jeito. Hoje mas na rede pública, na experiência, não, quando eu passei no concurso, eu entrei no meio do ano, fui trabalhar na estrutural, fui bem recebido e tal, mas aí depois, no final do ano, eu tive que escolher minha regional e fui para Samambaia. E aí eu cheguei numa escola de educação infantil, meu concurso eu sou pedagogo, eu passei, obviamente, né, porque quando eu fui fazer o concurso não caiu para a história, eu fui fazer para pedagogia, passei no de pedagogia. E aí eu fui para uma escola lá na Samambaia de Educação Infantil, CEI 307. E a nossa Samambaia é conhecida, uma escola bem famosinha lá. E aí eu cheguei nessa perspectiva, eu passei por isso mesmo, a primeira reunião, início de ano, escolha de turma, tal, não sei o quê, aí eu cheguei com várias ideias, a mesmo discurso, viu, Jéssica? Olha lá, chegou agora, ó. Ah, nem passou pelo estágio probatório, já tá aí. Aguenta um ano, tá, não sei o quê. Aí depois a gente volta a conversar, ó, os novinhos, desse jeito. E aí a gente queria usar data, por exemplo, você ter ideia, as professoras se recusavam a usar data show. Eu levava o meu, que eu tinha um, né? Eu levava, tal, não sei o que, os meninos adoravam, achavam que minhas aulas eram tudo. Mas realmente acontece isso. E a gente, é um ciclo. Mas eu tenho percebido que vocês, a galera, nós, né, que chegamos numa geração já tecnológica e tal, a gente está seguindo, está entendendo um pouco essa lógica, mas também a gente precisa entender quem é essa geração antiga, né? Como eles foram formados. É importante a gente fazer essa reflexão, né? Esses antigos ali que... gente, realmente, chega uma hora dentro... Eu vou ser bem franco com vocês. Chega uma hora na educação, não aguenta mais, sabe? A gente tem períodos e períodos, né, Jéssica? Período que a gente está empolgado demais, período que a gente quer morrer, período que a gente quer... Final do ano. Não, agora, gente, é sério, eu tô bem... Enfim. E aí o que a gente tem, né? A gente vai ter esses problemas, vai ter professora disputando com professor. Não sei se você passa por isso, Jéssica. Demais! Aquela que vai montar o mural, né? Vou montar mural Dia das Mães, elas brigam quem vai montar o mais bonito, né? Que na verdade mural, didaticamente, é para os meninos montarem, mas elas saem nos tapas pelo TNT, aí elas compram, né? Os TNT brilhosos, aí uma fica com inveja da outra. Os meus murais são horrorosos, porque é o desenho da criança. Aí o povo passa, nossa, mas olha a Jéssica querendo causar.
Tá bom, Jéssica, a gente tá monopolizando aqui nossas coisas aqui, porque a galera, nem todo mundo aqui é da pedagogia, então. Bom, gente, a gente estourou aqui o tempo. Alguém acha que alguém queria comentar alguma coisa desse? Não lembro. Acho que a Jéssica. Sim, sim. Diga, Lipe, diga. Eu vou resumir a minha fala para caber no final. Respondendo novamente a sua pergunta de se eu tive no passado e tal, eu acho que é bom saber bem que existem diferenças claras entre essa educação ativa como conceito e o autodidatismo com mediação, que é uma coisa diferente. Você não ter expectativa da capacidade dos indivíduos como uma narrativa, do tipo, ele precisa da minha ajuda para tudo, e se não for por mim, ninguém consegue. Se você não der as ferramentas, ele não vai entender o que está acontecendo e fazer sozinho. Então, tinha isso no século XX, era muito clássico e formalista o ensino, mas o autodidatismo era eficiente, você entregava o livro e falava, te vira, e se você não se virava, você reprovava. Então, você tinha que se virar e aprender. Agora, não, a pessoa senta, chora, reclama que não funciona, não dá conta e não vai. E aí, por conta dessa hiper-relação que a gente tem com a mídia social, os novos meios, os novos sistemas, né, tudo muito organizado e coordenado sistematicamente nessas narrativas também. Então, acho que tem essa diferença. Autodidatismo e educação ativa, que as duas coisas, elas estão conectadas, mas não são a mesma coisa. Exatamente, bem lembrado, não são a mesma coisa. São bem distintos. E quando a gente fala de metodologias ativas, né, a gente está falando, tem todo um contexto. A gente não fala tão somente pega aqui e faz. A gente traz ali e traz orientações, que é diferente do autodidativo. Você se vire sozinho. O nosso é que a gente tenta construir, né? Esse é o termo que a gente construir e reconstruir conhecimentos, né? Quebrar alguns paradigmas, discutir mesmo, discutir como nós estamos fazendo aqui, discutir o processo e tal, porque e vocês acharam a resposta, né? Por exemplo, essa questão de eu estar... E vocês estão me dando alguns feedbacks aqui, que eu tenho pensado nessa perspectiva. E esse é o processo, né, de construção de conhecimentos. No nosso caso, como professores. No meu aqui, que eu aprendi com vocês até agora. De eu modificar meu processo de planejamento, né? Até eu faço isso no presencial, mas eu não trouxe essa perspectiva da modalidade de escolher com vocês. Foi um estalo que me deu aqui, até falei para vocês. De escolher, por exemplo, com vocês o referencial bibliográfico, né? Que eu não fiz. Minimamente do complementar. Tem um grande diferencial. Bem lembrado mesmo, Felipe. Bom, gente, é isso. Beijão, até quarta-feira a gente se encontra, viu? Desculpa se eu falei demais, eu falo demais mesmo. Me interrompam mais. Ok? Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, gente. Até quarta. Prof, posso tirar aquelas dúvidas Tchau, rapidinho? tchau. Tchau, David. Pode sim. Deixa eu tirar de gravar aqui. Tchau, Jack. Pronto. Eu